não tem, né? O céu em Curitiba hoje parece que tem um edredom cinza chumbo em cima dele, só que o sol está batendo ao contrário, sabe? Então tá muito escuro na minha frente aqui, muito. Mas vamos lá. Então, como eu estava falando, e para quem está assistindo isso gravado, vocês perderam, mas eu vou repetir tudo, não tem problema nenhum. Afinal de contas, eu já comecei falando que nos primeiros 5 minutos eu entreguei tanto conteúdo que se a gente fosse aprofundar só isso, levaria pelo menos 1h30, e para aprofundar mais ou menos, né? Então eu vou ter que repetir, porque se eu entregar mais e mais e mais conteúdo, a gente vai ter uma síncope. E por que isso? Porque a lua crescente já virou, porque a lua cheia está chegando, e sim, hoje eu estou assim, estou lá muito presente, então a lua cheia já está me fazendo transbordar coisas que era para eu segurar. Então eu já falei que eu estou com vontade de fazer um grupo de estudo dos livros que eu leio. Já falei que a Eunice Almeida vai querer me matar, porque ela sabe que para encaixar isso na agenda eu vou ter que rifar algumas outras coisas. Mas tudo bem, vamos em frente. Resumo da ópera. 2023 não terminou e está longe de terminar. Como assim, Fer? Você tá louca? Hoje é 26 de novembro, daqui 30 dias já passou até o Natal. Só que vocês têm 23? Não. 2023 ainda tem 30, 40, 30, 31, 32, 33, 35 dias de agora para serem vividos. Vocês têm noção o tanto de BO que pode acontecer em 35 dias? Se você, como eu estava falando antes de começar a gravação, o fluxo do tempo depende da nossa percepção. Posso virar para vocês e falar: gente, que legal, o ano está acabando. Já compraram os enfeites de Natal? Estão atrasados já, né? Agora pega tudo que vocês não fizeram, pega um caderno, mas pega um caderno grosso, faz uma lista de pendências, que como vocês não planejaram direito no ano passado, esse ano está com um monte de pendência acumulada, e vai acumular tudo para o ano que vem. Mas não precisa ser assim, porque como 2023 não acabou, e ainda dá tempo de acontecer muita merda, em português bem claro, dá. Se eu sair do quarto agora estabanada e cair da escada ali, meu bem, foi em 2023 e já era. Dá tempo de acontecer muita coisa. E dá tempo da gente fazer muita coisa. Dá tempo de acontecer muita coisa ruim. E dá tempo de acontecer muita coisa boa. Dá tempo da gente fazer muita coisa errada. E dá tempo da gente fazer muita coisa certa. Mas eu garanto para vocês que se vocês estiverem presas, e presas mesmo, que hoje Leonardo não está aqui, se vocês estiverem presas nesse fluxo do o ano já acabou, nem dá tempo de fazer mais nada, não vai acontecer nada de bom. Porque aí vocês vão estar só sendo submetidas a um padrão neural de que quando você acha, a percepção de novo, que não tem tempo suficiente para começar e terminar algo, você nem começa. E isso acontece todos os dias na vida de vocês. Tem gente aqui que faz o planejamento semanal bonitinho, chega lá no meio do dia e fala: nossa, eu tinha que ter ligado lá no convênio, liberar o exame do não sei o quê. Nossa, mas já são 10 para as 6. Meu marido é assim, meu marido faz isso. Já são 10 para as 6, essas horas as pessoas não estão nem atendendo mais ninguém de boa vontade, então não vou nem ligar, vou deixar para amanhã. Só que aí, como não está no planejamento de amanhã, isso fica lá para o sábado, para olhar que ficou furado, você entendeu? Gente, você sabe o que esse homem me disse ontem? Todos dormindo aqui no palácio. Você sabe o que esse homem me disse ontem? Ele falou até que vai assistir a gravação, porque eu prometi que eu ia caguetar ele.
É assim, nós temos uma lista de alguns concertos na casa que eu já me nego a fazer. Já fiz muito, já fui aquela que falou, eu só tenho hobby porque eu quero, se precisar eu não preciso. Que eu manjo das paradas, dos arrumar, sabe? É sifão de banheiro, é não sei o que no chuveiro, é a troça da persiana, enfim. Só que ontem, aí vou confessar para vocês, é por isso que a Eunice vai me matar se eu abrir o grupo de estudo, eu tive sintomas de esgotamento essa semana. Eu não, ó, não faltou luz na quarta-feira, não consegui fazer a live. Na quinta-feira a internet estava um caco. Sexta-feira eu dormi, vocês não têm noção. E eu dormi até ontem praticamente, porque eu fiz as coisas, mas foi um negócio assim, o sono me arrastou. A hora que eu acordei ontem, era umas 10 para as 7 da noite, a casa era outra casa. Simplesmente aquela lista, segundo a minha filha, tinha 31 itens. Tá? Minha filha tem 8 anos. Mamãe, o papai fez 31 coisas. O homem deu conta de tudo que estava pendente. Aí, só que eu acordei distraída, né? Eu só vi uma parte delas, lógico. Aí ele vira, nossa, estou satisfeito hoje, porque deu tempo, prestem atenção na frase dele, abre aspas, deu tempo de eu antecipar algumas pendências. Eu parei, eu falei, nossa, acordei agora, eu acho que eu estou com o pensamento meio leve. Como é que é? Não, deu tempo de eu antecipar algumas pendências. Então, semana que vem não tenho nada para fazer na casa. Eu falei, peraí, se era pendência, é porque estava atrasado. Como é que você conseguiu antecipar as pendências, né? Aí ele virou, parou. Isso aí dá conteúdo, né? Eu falei, dá. Isso aí dá conteúdo. Ele, de nada. Eu falei, de nada é coisa nenhuma. Pode me explicar esse negócio. Não, porque a minha sensação, aí ele me explicou, gente, peguem essa que é conteúdo do marido e o cara manja da parada. Ele falou, entendi todo o meu padrão mental de procrastinação. Quando eu não ponho prazo para o que eu tenho que fazer e fica solto na lista de pendências, eu posso fazer aquilo no infinito, assim como todos os homens que prometem alguma coisa para gente, né? E aí, quando eu faço, eu tenho a impressão que eu antecipei. Ou seja, tudo que eu fiz ontem à noite, ele falou: o que você está fazendo? Estou antecipando umas pendências, porque agora virou meme, né? Vamos antecipar pendências. E o nosso conteúdo de hoje, que eu estou anunciando desde a semana passada, é isso, não antecipar pendências. Mas é que 2023 não acabou e não precisa ficar pendências para 2024. Meta de hoje, domingão, 26 de novembro, botar aquela lista de pendências que vocês têm em dia, porque sim, dá tempo. Se vocês tiverem a mente organizada, saírem dessa loucura de que 2024 já chegou, tá? Se prepararem para a virada, ou seja, para o Natal. A virada começa no Natal. E quando começa isso? Anotem, em 2023, primeiro domingo de advento é dia 3 de dezembro, no próximo domingo. É aí que começa a nossa virada. Virada do quê? Virada de chave, não é só virada de ano. Se eu pegar hoje tudo que está pendente, que eu quero dar conta esse ano, mesmo sabendo que eu tenho Natal para preparar, porque a gente preparar Natal não é botar enfeite e cardápio e entrar no estresse de que para qual casa você vai no Natal, se da mãe ou se da sogra. Não é isso. Preparar o Natal é internamente. Porque se vocês não preparam o Natal,
A esperança não se renova. O Natal existe para nós revivermos o nascimento do Cristo e lembrarmos que a esperança se renova. É um evento eterno, que nós não deveríamos nos desconectar dele. Então, eu preciso realmente ter uma vida 3D nesse momento do ano. Porque eu preciso, e isso nós mulheres temos mais facilidade que os homens. Cabe a nós conduzir isso agora. Nós precisamos, de um lado, nos preparar para o Natal, começando no domingo que vem, primeiro domingo de Advento, quarta-feira não vai acabar a luz, e eu vou falar sobre o primeiro domingo de Advento, certo? Porque se eu falar hoje, aí nós vamos terminar às 10. Se eu terminar de falar, né? Geralmente eu não termino. Então, nós temos, por um lado, que nos preparar para o Natal, por outro lado, resolver as pendências. O que vai acontecer se eu não resolver as pendências, ou pelo menos eu não der o meu melhor para resolvê-las? Eu vou levar 2023 para dentro de 2024. Só que 2023 já é 2022 que eu trouxe para dentro de 2023, que é 2008, que é 1995, que eu estou trazendo de um ano para o outro. E eu estou vivendo, vírgula, né, gente? Que eu virei essa chata, hein? Graças a Deus, eu virei essa chata. Há quantos anos vocês estão vivendo o mesmo ano? Por conta das pendências. Há quantos anos vocês têm na resolução de ano novo as mesmas metas? Esse ano eu vou acordar às 5 horas todos os dias. Esse ano eu vou bater a minha meta de água todos os dias. Esse ano eu paro de fumar. Esse ano eu faço check-up, porque faz 5 anos que eu não vou no ginecologista. Gente, assim, ó, eu não estou falando para vocês exemplos de internet, não. Eu estou falando de mentorada, de casos reais, de coisas que eu vejo dentro da minha família, certo? Ah, Maria Luísa não vai deixar a gente ver o marido dela. Olha lá. Então, quando eu tenho na minha lista de metas há 15 anos que esse ano eu vou aprender a fazer exercício todo dia, que esse ano eu vou emagrecer, que esse ano eu vou pagar aquela dívida, esse ano eu vou aprender a fazer minha organização financeira. Não, esse ano eu vou ler um livro por semana. Esse ano, chova ou faça sol, estarei sempre de unha feita. Esse ano eu vou ser uma pessoa controlada e eu não vou xingar ninguém no trânsito. Eu não vou brigar com os meus filhos acima do tom necessário. Isso está na lista de metas de ano novo de vocês há quantos anos? Isso não fica para o ano que vem. Isso é agora. Hoje, 26 de novembro, vocês têm chaves que vocês precisam virar. Como faz isso? Através de 2 elementos: decisão e comprometimento com a decisão. Porque quem fala para vocês que vocês precisam só decidir e sair fazendo, está mentindo. Está mentindo. Vocês precisam decidir e se comprometer com a decisão. Recuperar o VNC. Vocês sabem o que é VNC? Chama vergonha na cara. Vocês precisam botar bem grande, lista de pendências, recuperar a vergonha na cara e começar a fazer a palavra de vocês valer. Porque se eu digo que eu vou começar a comer sentada, porque eu sei que comer de pé não presta, e eu não faço isso, eu não estou me comprometendo. Eu não estou cumprindo a minha palavra, e a minha palavra a partir daí não vale mais nada, nem para os outros, e o pior, nem para mim. E quando a minha palavra não vale nada para mim, isso não dá nada.
é porque eu perdi a vergonha na cara. E eu aprendi com um mentor meu, ele é meu mentor, a gente só não se fala já tem bastante tempo, mas ele foi meu mentor por cerca de 17 anos. O cara é fera, vocês não têm noção. Ele virou para mim e falou assim: você pode perder tudo na vida. Você pode perder a saúde, você pode perder a inteligência, você pode perder a memória, você pode perder o que for. A pessoa pode estar com Alzheimer, pode ser o que for. Mas se ela perder a vergonha na cara, o troço complica. E todo ano, na época de Natal, não só na época de Natal, tá? Não vou fazer terrorismo com vocês, porque não é só na época de Natal. Mas na época de Natal, por causa do preparo do Natal, nós temos uma chance enorme de recuperar a vergonha na cara, porque a gente se lembra das nossas origens, ou deveria se lembrar. Nós presenciamos o nascimento de um ser humano perfeito, que habita dentro de nós como norte. E aí vem aquela live que um monte de gente ficou de cara, que eu falei, perfeccionismo é bom sim, mas é bom como norte, não como objetivo. Eu falei, parem de falar, mas o que me prende é o meu perfeccionismo. Mentira! Isso falaram para vocês, vocês saíram repetindo. Perfeccionismo não paralisa ninguém, a não ser que use como objetivo. Se o meu objetivo é entregar isso aqui perfeito e eu estou presa naquilo, eu estou deixando de usar como norte. E eu dizer que o perfeccionismo é maléfico, eu estou negando Cristo. Vocês já perceberam isso? A perfeição é divina. Aí neguinho fala assim, ai, Deus é perfeito, mas eu não faço nada porque eu sou perfeccionista. Vocês percebem o nível de incoerência? Então, querem colocar na lista de vocês passar a ser coerente também? Super recomendo. Então, nós temos lá, falei que vocês precisam terminar o ano 3D. Por um lado, se preparando para o Natal. Por outro lado, dando conta dessas pendências. E o terceiro lado é fazendo a tal da inscrição. Gente, pelo amor de Deus, isso é ridículo de barato. E vai conduzir vocês para um caminho mais certeiro, mais assertivo. Fazer a tal da inscrição, no tal do programa Metas 3D. Por quê? Porque vocês não podem perder 2024 de vista. Porque 2023 não acabou, mas sim 2024 está batendo na porta. E eu vou dizer mais para vocês. Quando a gente trabalha metas da forma certa, eu não olho só 2024, eu olho 2025. E dependendo da meta de cada um de vocês, eu olho 2026. E eu não posso nunca perder o meu norte de vista. Porque se eu jogo xadrez, poucas pessoas jogam xadrez hoje em dia, mas aquelas pessoas que são campeãs de jogos de xadrez, elas não pensam só como elas vão mexer uma peça e qual elas vão mexer depois. São 5 jogadas antecipadas. E detalhe, não tem nada a ver com ansiedade. Tem a ver com ser visionário. E quando a gente trabalha um programa de metas, a gente começa a entender que na vida é assim. Que não adianta eu dizer, eu quero um Porsche. Legal. Qualquer planilhazinha de internet, de produtividade, vai levar vocês até o Porsche. É só fazer o que tem que ser feito. Eu quero saber o que vocês vão fazer depois. Acaba a vida daí, corta os pulsos, né? Entra na fila da eutanásia, porque você já alcançou aquilo que você achou que era o seu objetivo. E aí? E aí você entra em depressão. Porque aí a pessoa fica milionária, primeiro que ela nem queria, ela pegou carona no sonho dos outros, ficou milionária. Aí ela não queria um Porsche, mas ela descobriu que Porsche era um carro mais caro, então ela começou a querer aquele Porsche. Aí ela chega lá e fala, nossa, cheguei aqui e as coisas não têm sentido. Estou sentindo um vazio tão grande, não era isso. Por quê?
porque ela não sabe o que fazer depois. Porque ela não sabe nem para que ela fez aquilo. E é por isso que a gente precisa trabalhar metas da forma certa. Não é só para não ter pendências no final do ano que vem, porque isso vai depender do nível de procrastinação de cada um aqui. É claro que a gente junto num grupo, né? Todo mundo que está participando está se cobrando. E aí, metas em dia. E aí, domingo tem aula. E aí, como é que estão as pendências? E aí, vamos fazer planejamento semanal. Vamos deixar acumular pendências. É claro que isso vai fazer toda uma diferença. Mas vocês sabem. Vocês podem estar do jeito que for. Se você quiser procrastinar, você vai procrastinar. Eu deixei para tomar meu banho gelado hoje, faltando 10 minutos para entrar em aula. Vocês não têm noção. Curitiba está 12 graus. E ontem eu dormi o dia inteiro, então eu estava quentinha o dia inteiro, sabe? Mas não, a gente dá conta. Mas eu procrastinei, faltava 10 minutos. Aí, claro que eu não fiquei os 3 minutos do banho gelado, senão eu ia atrasar para estar aqui com vocês, mas eu fui. Então, vocês entendem que estar com a mente de forma 3D é diferente de não ter foco? Ó, prestem bem atenção, porque tem armadilha aí, tá? Eu estou dizendo que, por um lado, tenho algo para ser feito, de outro lado, outro algo, de um outro lado, outro algo. Eu não estou dizendo para fazer tudo ao mesmo tempo. De forma alguma, eu falei para vocês não terem foco e criar e se dividir e fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não disse isso. Porque aí vocês não vão fazer nada. E ainda, além de tudo, vão deixar o cérebro naquele modo piloto automático, né? Mulher-polvo, assim, e não vão prestar atenção e depois não vão nem lembrar do que fizeram. O que é o pior de tudo. É você fazer uma coisa, você viver uma coisa, você vai para a Europa, você entra numa catedral maravilhosa e quando você chega aqui, passou 6 meses, é mesmo, né? Mas eu entrei numa igreja lá. Mas qual que era o nome mesmo daquele negócio? Que cidade? Nossa, mas estava frio, estava calor, não lembro. Falta de presença. Então, vocês pensem, se eu sou tão defensora da presença assim, a ponto de eu estar querendo fazer um grupo de estudo direcionado para isso, a Eunice vai me matar, porque eu não falei com ela antes, vocês não têm noção. Eu não estou dando spoiler para vocês atravessando algo que eu falei com a Eunice, eu estou falando para vocês algo que eu não falei com a Eunice. É pior, vocês estão entendendo? A coisa tem agravantes aqui. Vamos lá. Eu não estou falando para vocês não terem foco. Eu estou falando que existe tempo para tudo. Ou seja, hoje, meta de hoje, no planejamento de hoje, pegar as pendências e encaixar no planejamento da semana e do mês. Pegar no planejamento de hoje e marcar. Vou prestar atenção na aula de advento da Fer para que eu não precise me preocupar com o Natal hoje. Vocês entenderam? Começa com as pendências. No dia que eu for falar de advento, starta a questão do Natal. Segurem até lá. Vocês não precisam pensar nisso agora. Eu tenho que pensar nisso agora porque eu preciso planejar a live que eu tenho que dar para vocês, certo? Mas vocês não precisam. E no Metas, nós vamos focar em 2024 e de uma forma mágica, vivendo o presente. Porque sem estar presente, não se faz um planejamento que presta para o 2024. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui, que apareceu uma palavra que eu amo, que é genuína. Genuíno eu adoro. Então, deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos lá. O desejo, falei isso no atendimento essa semana. O desejo, o querer, ele faz parte do processo. Se eu não aprendo
a identificar em mim o que eu quero, ou se eu pego desejos dos outros, acho legal e pego eles para mim, isto não me move. Aí eu procrastino e não sei por quê. Eunice colocou aqui, ó, se o desejo não for genuíno, diminui em 95%, ela foi boazinha, a perspectiva de realizar. O que é um desejo genuíno? É um desejo conectado à sua autenticidade, ao seu eu, à sua individualidade. Então, para começo de conversa, ele é um desejo que é seu e não é do outro, que é por você. Vejam, mesmo que o meu desejo seja ver alguém feliz, mesmo que o meu desejo seja acabar com a fome na África, não deixa de ser por mim, porque aquilo vai me causar satisfação, entendem? Então, o primeiro passo de entender o que é um desejo genuíno é entender que tudo é pela gente. Que o falso altruísmo dá varizes. Vocês sabiam disso? Ó, conteúdo que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui hoje, mas eu vou falar. O eu da gente, no processo de estar vivo, ele se ancora no sangue. Portanto, pessoas que têm algum grau de anemia têm mais dificuldade de estarem presentes, porque não tem substância para aquilo, tá? Então, já sabem, tratar a anemia de vocês, primeira coisa, vai facilitar e muito os exercícios de presença, tá? Quando eu tenho um desejo e eu não estou presente, eu não tenho garantia de que ele é genuíno. E aí, para realizar, vira uma maçaroca. E lá no Metas, nós vamos falar disso. Porque o desejar, gente, é como uma relação sexual. Se você não começa com desejo, você não vai gozar no final. Esqueça. Esqueça. Metas é a mesma coisa. Vocês não vivem falando, ouvindo falarem por aí uma frase que, por sinal, tem uns 50 anos por baixo que isso é falado, mas vocês só ouviram falar agora. Que do jeito que você faz uma coisa, você faz todas? Se vocês transam sem tesão, ou se vocês não transam, vocês vão realizar a meta é como? Vocês entenderam o tamanho do problema? Por que vocês acham que vocês têm pendências? Nós temos, né? Eu falei que eu estou com algumas. Existem tantos motivos para a gente acumular pendências que vocês não têm noção. Lá no Metas, a gente vai falar de muitos motivos que levam a gente a não realizar. Mas por que a gente vai trabalhar o não realizar se o objetivo é realizar? Porque se vocês não souberem se defender aquilo que leva vocês para o buraco, vocês vão para o buraco sem perceber. Então, a gente precisa, sim, aumentar o nível de consciência. E a única forma de você se defender do mal é você conhecendo ele. E é por isso que nós aumentamos o programa. Eu não sei se vocês lembram, eu falei isso semana passada. O Metas 3D ele ia começar, porque o que acontece? A inscrição do Metas está aberta ainda com o bônus do desafio destralhar, certo? Vocês se lembram disso? Existe o desafio destralhar que antecede o Metas, porque a gente sabe que cobrar pelas duas coisas ia ficar caro, que vocês iam escolher, eu vou fazer o Metas, mas não posso fazer o destralhar dessa vez, porque eu já fiz da outra, ano que vem eu faço. Só que não existe fazer metas sem abrir espaço. Então, a gente vai dar o destralhar. Tá, beleza. Faz o Metas, ganha o destralhar para garantir resultado. Então, vamos considerar que o Metas ia começar dia 2 de dezembro, que é um sábado. Véspera de primeiro domingo de Advento. Estrategicamente, véspera de primeiro domingo de Advento.
porque sim, faz parte do conteúdo. Só que a gente resolveu antecipar. E na quinta-feira, dia 30 de novembro, para fechar o mês, assim, nós vamos fazer a primeira masterclass do Metas. Então, quem resolver se inscrever só no Destralhar, tá ok, mas não tem essa aula de metas na quinta. Quinta-feira, nós vamos fazer uma master. Não sei se tem outras lives por aí gravadas, deve ter, né? Nós temos a internet hoje. Nossa, tem gente que tem 8 milhões de pessoas seguindo. É assim, então deve ter alguém aí que vai fazer live quinta-feira. Não tenho agenda com ninguém deles. Eunice me ensinou isso. Preciso marcar as nossas coisas independente da agenda dos outros. Então, quinta-feira, por ser uma data propícia para isso, nós vamos fazer a primeira masterclass, conteúdo extra, para quem se inscreveu no programa. E lá, nesta aula do dia 30, a gente vai arrebentar essa história de desejo, essa história de querer, essa história de como querer, essa história de vocês entenderem no que consiste a vontade. Vontade não é vontade banal, assim, eu estou com vontade de comer pizza. Isso não é vontade. Para vocês terem uma ideia, na Idade Média, o arquétipo da vontade é representado nas histórias por cavalos. Por que vocês acham que os príncipes vêm num cavalo branco e não num cavalo malhado e nem num cavalo vermelho? Tem uma história, tem uma ópera chamada Parsifal, que o Parsifal tem uma determinada hora, ele sobe num cavalo vermelho. Vocês sabem, não é o Parsifal, é um outro cavaleiro. Ele sobe num cavalo vermelho. Você sabe por que isso? Dia 30 eu vou contar. Vocês vão entender como olhar as histórias e ver que esta força, esta vontade é chamada a nossa atenção para a importância dela há séculos. Vocês sabiam que existem órgãos da vontade? Nós temos no organismo órgãos que, quando estão danificados, enfraquecem a nossa vontade. E se a gente não sabe disso, a gente acha que trata só o órgão e acha que está em depressão. Não, até pode ficar, mas não é por causa disso. Existem órgãos dentro do corpício que deixam a nossa vontade refém. Gente, vocês precisam ver que as coisas são integradas. Sim, o nosso conteúdo é integrativo. Sim, nós trabalhamos junto com profissionais de saúde. O Reset, que vocês andam pedindo para a gente, o programa de desparasitação, vocês não têm ideia do que vai ser dessa vez. O Reset virou uma pequena parte de um programa integrativo de transformação pessoal. Agora nós temos mais 2 profissionais de saúde. Por quê? Porque a gente sabe que precisa integrar as coisas. Que se eu não cuido da máquina e eu puser o melhor aplicativo nela, não vai rodar. Eu posso baixar aqui a versão barará do Windows, não sei das quantas, não sei em que número está o tal do Windows. Se a placa-mãe do meu computador tiver desregulada, tiver com vírus, não vai rodar. E todos os nossos conteúdos são assim. Então, a gente começa lá, a gente vai destralhar. Vocês vão... quem fez o destralhar sabe. A gente não deixa que o destralhar sequestre 24 horas da vida de vocês. Destralhar é um movimento da alma que a gente precisa se integrar, eu ia falar entregar, mas também se entregar para integrar, para que esta força interna nossa acorde, para que a nossa força interna abra espaço para o novo vir. Mas eu posso determinar boa parte desse novo. Eu tenho escolha, eu tenho livre-arbítrio. E aí eu chego no Metas.
com espaço aberto. E da mesma forma, vocês vão trabalhar o programa de metas. Lembre-se, o destralhar é um desafio. O programa de metas é um treinamento. Tá? É diferente. Vocês vão receber, são mais duas masterclass, tinha uma lá atrás. Aí, dia 2, tem a masterclass do destralhar. E daí, depois, lá para frente, tem duas masterclass do metas. São 4 masterclass. Só aí dá 8 horas de conteúdo. A menos de R$ 150, bem menos de R$ 150, né? Eu nem lembro quanto é que está o metro. Eu acho que para quem não tem indicação, acho que é 120, 119. E para quem tem indicação é menos de R$ 90, não é isso? Acho que é, né? Sinalize aí para mim isso, né? É, né? É menos de R$ 90 e ganha o destralhar. E ganha, daqui a pouco eu falo a outra coisa que ganha, senão eu vou me perder de novo. Então, assim, chego lá no Metas, eu vou receber o conteúdo, eu vou receber as minhas tarefas, eu vou dedicar, conforme a orientação, uma parte do dia para aquilo, com método, e eu vou viver o presente, porque, afinal de contas, eu tenho a minha lista de pendência. Eu não tenho como pausar o mês. Nunca na minha vida eu consigo pausar o ano para fazer alguma coisa e depois voltar a fazer outra. Não funciona dessa forma. E é por isso que vocês ficam com tanto curso acumulado, tanta coisa sem fazer. Porque vocês querem daí, comprou um curso novo, você quer chegar e maratonar aquele curso, daí você deixa de fazer um monte de coisa. Aí você vê que você deixou de fazer um monte de coisa, daí você deixa aquele curso para depois. Porque se não for para maratonar, então não vou nem começar. E aí a gente entra de novo nesse fluxo louco de que o ano já acabou, então não vou nem começar, não dá tempo de nada. Não foi assim que a gente começou falando hoje? Então, assim, para o bem de vocês e da família de vocês, entendam que ter tempo certo para as coisas e ainda fazendo isso em grupo, você aumenta aí muito, não só a chance de realizar, mas a chance de você continuar lúcida e sã para fazer as coisas. Mas, Fer, você disse que você teve sinais de esgotamento. É porque existe um ralo emocional na minha vida chamado mãe, que todo mundo tem, todo mundo sabe como é que é. E que, às vezes, eu baixo a guarda e deixo que a coisa aconteça como não é para acontecer. Aí eu, com humildade, deito e durmo. Simples assim. Ah, mas dormir é fuga. Não, gente, dormir não é fuga, dormir é voltar para casa. Quando eu estou com o meu espiritual precisando voltar para casa, eu durmo. Ah, mas eu tenho insônia, porque você está evitando de voltar para casa. Ou porque você está desconectado do teu lado espiritual e não deveria estar. E como é que a gente se desconecta? Se apegando na matéria, ou até por medo de voltar para casa e ficar por lá. É por isso que quanto mais idosa a pessoa, menos tempo ela procura dormir. Chegam a falar, existem estudos que a necessidade de sono diminui. Não é a necessidade, é a vontade de dormir. Vocês sabiam? Ó, estou falando de vontade. Para quem está se ligando aí, está pegando conteúdo. Vocês sabiam que 5% da morte nos Estados Unidos esse ano foi por eutanásia? Porque as pessoas decidiram não viver mais? Nós estamos numa pandemia de pessoas que querem brincar de Deus, que decidem sobre a vida de bebês, que decidem sobre a própria vida. Ah, mas eu estou no controle. É a isso que a gente está sendo induzido quando a gente é alimentado com essa história de que a gente controla tudo. É mentira, tá? Isso é golpe, tá? Quando a gente se deixa levar por esta mentira,
de que nós estamos no controle de tudo, e por outro lado falam, você tem que abrir mão do controle. Isso é golpe, tá? Vocês não têm ideia do tamanho desse golpe. Algumas de vocês eu acho que têm ideia, mas às vezes é. E eu já passei exatamente por essa fase. Eu não quero acreditar que tem gente me dando esse golpe tão perto de mim. Tem, tem. E se a gente não se une com as pessoas que estão acordadas, que estão despertas, a gente cai. Para levantar dói. Dói porque a gente acha justificativa para as nossas coisas em cima de outras frases. E aí a gente não tem vontade de mais nada. Aí a gente não tem tesão pela vida. Aí a gente não quer viver e nem sabe. Aí adoece. Aí deprime. Aí entra numa coisa assim, nossa, eu nem conheço aquela pessoa, mas eu acho ela tão estranha, não tá me cheirando bem. Gente, o teu eu interno que não tá cheirando bem, ele tá bêbado, lembram? A gente está vivendo numa era onde a gente passa 8 horas dormindo, se Deus quiser, onde a gente não faz caca, e as outras 16? É, né? As outras 16 com lapsos de estar acordada e o resto zumbizando. E daí, quando eu estou lá zumbi, eu falo, a minha intuição. Ou, agora vocês vão reconhecer mais. Ai, me deu vontade de comer uma banana com chocolate. Vou comer porque o meu corpo está pedindo isso. O escambau. Não é o seu corpo. É o seu eu bêbado. O seu falso eu. Alimentado pelas bactérias do seu intestino. Que também tem alminha, que chama miasma. E que repete padrão mental. E a gente está ali como marionetes. Eu não sei quantas de vocês aqui convivem no mundo do marketing digital em relação a técnicas de persuasão. Eu estudo técnicas de persuasão desde 1993. Por quê? Porque eu sempre tive medo de ser manipulado. Porque é impressionante o nível da técnica que é descoberta. A neurociência é uma ciência tão avançada que já tem especializações dela, como neuromarketing. E isso é, muito antigo. Você tem pessoas que nunca passaram da quinta série do primário, mas que elas vêm e se apresentam para vocês como sábios, gurus e mentores, e você acredita que aquela pessoa conhece. E ela não conhece nada, ela está copiando, ela não pesquisou, ela não estudou, ela não tem aquela sabedoria, ela está replicando aquilo, porque é um excelente comunicador, porque sabe, porque a pessoa tem um poder de persuasão baseado em técnica, e você acredita e você vira fã. E a internet está assim. Já era assim antes da internet, tá? Isso não começou agora. Isso começou com grandes marcas. A gente passou por uma fase muito intensa de virar fã de grandes marcas. A gente começou... Gente, vocês acham que o Papai Noel veio da onde? A gente passa anos da nossa vida falando para os nossos filhos que Papai Noel existe. E a gente não está mentindo. Sim, ele existe. Só que lá dentro da nossa cabeça, o Papai Noel que a gente está convencendo nossos filhos que existe é aquele senhor gordo barbudo de vermelho que foi a Coca-Cola que inventou. E aí, quando nossos filhos ou netos chegam e falam, Papai Noel não existe, aquele Papai Noel... Não, não fale assim. A minha filha vira e fala assim, ô mamãe, olha aquele Papai Noel que a Coca-Cola inventou. O outro dia 6 de dezembro, né? Filha, chama São Nicolau. E ela acredita em Papai Noel. Por quê? Porque ele existe. Porque eu acredito.
mas ele não foi inventado pela Coca-Cola. Mas eu vivi anos assim. O meu filho mais velho, de 20, ele falou para mim: mamãe, a sua sorte é que eu descobri que eu, São Nicolau, existe, senão você ia ter mentido para mim. Pois é, aquele sorriso amarelo, né? A bochecha dá caída, assim. Porque a gente não quer mentir para as crianças. A gente quer que eles vivam aquilo com intensidade, com magia. Só que aquele meias verdades, entendem? Nós estamos sendo manipulados por meias verdades há muito tempo. Desde 1888, por direito, as forças do mal estão jogando aberto. E nós escolhemos nascer nessa época para lidar com isso. Só que a gente está zumbi e aí a gente se deixa levar. Nós fomos fãs da Rainha dos Baixinhos. Vocês têm noção do nível do absurdo? Hoje que a gente tem condição de saber como que é este ser, esta individualidade, você saber que você foi fã ou que você deixou seus filhos assistirem. Eu fui. Não, eu não era fã porque eu já era mais velha, mas eu assistia. Eu não via problema nenhum na banheira do Gugu. Não via, não via. A hipersexualização que está aflorando hoje, ela foi incutida no nosso inconsciente antes de nós crescermos para daí sermos mães. Vocês estão entendendo? O feminismo, ele veio com meias verdades, senão estava tudo bem. E é assim que a gente faz as nossas metas, acreditando nos sonhos dos outros, acreditando que a gente tem aquela necessidade. Presente para vocês em relação a metas. Vocês já viram o peso do conteúdo que vai ser, né? É por aí. Presente para vocês. Quando vocês colocarem no papel uma meta, eu quero ter tal coisa, e vocês não souberem o porquê, questionem-se. Da onde está vindo esse desejo? Estou dizendo para vocês não porem? Não, tem que pôr. Porque se não puser e não questionar, logo ali você vai cair em outro buraco. Então é treino. Eu sempre falei que eu quero um Jeep amarelo. Eu quero um Jeep amarelo. E daqueles Willys. Né? De preferência 74, que é o ano do meu nascimento. Quero porque quero, porque quero. Será que é só quero porque quero, porque quero? Será que esse sonho veio de mim? Eu tive que me questionar para ele continuar na minha lista de desejos. Eu tive que questionar até quando eu quero ele, para que eu quero ele, porque senão deixa de fazer sentido. Sentido é a palavra do genuíno Ale Lorandi. Sentido é a palavra. Direção. O que eu preciso? Norte. Esse norte está no Cristo, seja você cristão ou não. Você pode ser budista. Os budistas hoje sabem que esse norte está no Cristo. E não é algo místico. É uma questão de exemplo. Vocês já ouviram que só se ensina pelo exemplo? Nós temos um exemplo que a gente não faz questão de olhar. E daí, quando vai olhar, interpreta errado. Aí lê lá. Ele disse para quando baterem numa face, oferecer a outra face. Então, eu vou deixar que o meu marido me dê mais uma surra. Gente, ele não disse isso, pelo amor de Deus. Certo? Tarefa, então, de vocês hoje.
pega, vamos lá, vai pegar um papel A4 ou pode ser A4, tá, gente? Não precisa ser desse tamanho exagerado que nem o meu aqui. Deixa eu pegar aqui, se eu tenho alguma folha em branco ainda. E vai fazer isso aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Simples assim. Mas, Fer, eu tenho que comprar um planner? Não, eu comprei esse aqui porque eu morro de preguiça de pegar a régua e porque eu achei um A3, que no A4 para mim não cabe. Risca e risca. Em quantas linhas, em quantas vocês quiserem. Porque este aqui é um planejamento semanal, ele não é um planejamento mensal. Ah, mas aqui tem todos os dias, tem 30 dias, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para vocês, vamos lá, gente, a aula de produtividade de hoje, minutos finais. O planejamento semanal, ele vai de domingo a sábado. Talvez a domingo também. Vocês podem ter uma coluna da outra semana, o que anotar para outra semana, porque a gente vai tendo insights, né? Por exemplo, a aula de 6h45 do domingo que vem, você já sabe que vai estar, então vai estar na listinha, mas não é uma lista de pendências. Aí eu gosto de dividir domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu gosto de dividir em 20 linhas. Por quê? Porque eu tenho alguns compromissos que eu ponho por hora e tem outros que eu ponho meia hora, principalmente quando é descanso. E aí eu coloco os meus compromissos ali. Ah, mas e a agenda? A agenda é instrumento de consulta para eu não deixar o meu planejamento semanal furar. Ah, mas isso que você está fazendo é um planner. É. Só que planner é individualizado. Se eu compro um planner e vou só preenchê-lo, eu não vou realizar. Porque ele não tem o tamanho, o formato, o espaço, as cores que eu, individualizada, preciso. Vou mostrar um negócio para vocês. Deixa eu pegar um preenchido. Peraí. Eu sou a louca da papelaria, adoro, tá? Ó, por exemplo, nesse aqui, eu tenho as luas com as respectivas cores. No outro, esse aqui é mensal, né? Então, peraí. Vocês entenderam que eu uso o mesmo formato? Olha lá, ali lá, ó. O mensal dela é base para o semanal. Não, não é para fazer só um. Vocês entendem? Vocês têm lá o mensal, o semanal e a agenda. Porque é na agenda que eu limpo a minha mente. É na agenda que eu digo assim, por exemplo, meu marido chegou semana passada e falou assim, amor, a audiência daquele processo que nós entramos em cima da imobiliária, barará, é 23 de janeiro. Eu peguei a agenda de 2024, sim, eu já tenho agenda de 2024. Vocês também têm que ter para o Metas, tá? Peguei a agenda de 2024 e anotei 23 de janeiro, anotei 20, olha a estratégia. Dia 21 de janeiro, eu anotei assim, daqui 2 dias tem audiência, separe documentos, parará, parará. Porque é só juntar, não tem nada que eu precise pegar, certidão, nada. Então, eu anotei 2 dias de véspera. Vocês acham que até lá eu vou perder meia-noite de sono por causa desse raio, dessa audiência? É claro que não, já está na agenda. Está resolvido, vocês entendem? Para nossa mente, aquilo que eu agendo sai da necessidade do cérebro de encontrar uma resposta. Por isso existe estratégia para eu cultivar perguntas e para eu ter respostas. Olha lá, partilhar o modelo. Não é modelo, meu amor, é só uma grade. Você vai só dividir em 7 colunas
e em quantas linhas for necessário, conforme os seus compromissos. Por exemplo, a minha filha tem um plannerzinho dela. Então, ela divide lá 7 dias e ela tem, assim, ela tem 2 linhas. Na linha de tarde, ela coloca fazer tarefas, brincar. Na linha da manhã, ela coloca escola. E na linha da noite, ela coloca jantar e dormir, que é o que interessa para ela. A minha filha só tem 3 colunas, manhã, tarde e noite. E tá errado? Não. Por quantos anos eu não fiz assim? Eu precisava. Inclusive, eu fazia com linha mais grossa. Manhã, tarde e noite. E daí encaixava as coisas ali dentro. Para não ficar carregando a agenda por tudo. A minha agenda adianta... Ó, minha cadeira vai estralar. Aí. A minha agenda adianta a minha agenda ser aquelas agendas que tem um espaçozinho assim para escrever por dia? Claro que não, eu tenho muito mais coisa para fazer do que aquilo. Até porque, quanto mais detalhista eu for, mais satisfeita eu me sinto no final. Porque eu tenho a percepção de que eu fiz mais coisas. Ó, a Ali usa post-it lá, ó. Tá? Eu, por exemplo, não gosto de usar post-it assim, eu uso post-it de outra forma, e cada uma de nós tem que desenvolver a sua forma. Eu recebo muitos pedidos de modelos. Ah, por que você não desenvolve um planner para vender? Porque eu ainda não sei como desenvolver um planner que possa ser personalizável sem prender a pessoa num molde de uma mente que não é a dela. Tá? O risco de preencher ferramentas, também fui coach muito tempo. Sei das ferramentas, sei dos protocolos de rodar e tal. Qual é o risco de eu ficar engessada naquilo que não atende às necessidades da minha mente? E aí eu estaria sendo incoerente, tá? Então, cuidem com essa coisa de pegar ferramenta pronta, de pegar modelos prontos. Vocês precisam exercitar, atender às próprias necessidades. Porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas. E se eu não sou capaz de desenhar um planner para mim, porque eu não sei nem qual é a minha necessidade para eu me organizar, vocês acham que eu atendo a minha necessidade de realizar os meus sonhos? Para pensar, tá, gente? Para pensar. Não compliquem, não tornem complexos as coisas complexas. Quer ver uma coisa que eu adoro? Vou mostrar para você. Isso aqui chama broquinho. Vocês conhecem o broquinho? É um bloco de papel. Bloquinho. O que está escrito aqui? Dia a dia. O que é isso? Eu tenho meu broquinho perto de mim, porque tudo que eu lembro, eu escrevo no broquinho. E daquele bloquinho vai para o meu planejamento semanal, vai para o meu diário, vai para um relatório, vai para uma mensagem para a Eunice, vai para uma mensagem para vocês. Ah, então eu tenho que ter um bloco? Não, essa é a minha necessidade. O meu marido já falou, eu devia gravar áudio para mim mesma, mas eu tenho preguiça. É uma outra possibilidade. Às vezes eu uso o bloco de notas do celular, porque o meu broquinho não está comigo, só que depois eu esqueço de ver. Ou seja, eu preciso ter humildade de entender que eu, Fernanda, não tenho a disciplina de consultar o bloco de notas, então eu preciso de um bloco de papel. Vocês percebem que vocês precisam aprender a olhar para vocês e atender as necessidades de vocês. Coloca lá nas pendências. Aprender a olhar as minhas necessidades. 2023 ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Enquanto estou viva, existe louça para lavar. Se eu começar agora, vocês vão se surpreender com a quantidade de coisas que vocês vão terminar antes do ano acabar. Não adianta eu dizer, ah, mas hoje tem louça para lavar. Tem, vai ter sempre. Não esperem não ter louça para lavar, porque senão vocês não vão fazer nada.
Inclusive, comecem a ver que se tem louça para lavar, é sinal de que eu estou viva e que tem vida dentro da minha casa, senão não tinha louça. Então, agradeçam por ela. E usem o momento da louça para lavar. Eu tenho uma live só sobre lavar louça. Preciso achar essa live. Não sei se eu sou capaz de fazer de novo, mas é muito mais do que uma metáfora. Vocês que seguem a gente já entenderam que as metáforas têm muito fundo de realidade. Por quê? Porque elas não foram criadas à toa. E não é algo pensado da mente racional, do neocórtex. É canalização. Os sábios, as nossas avós, os contos de fadas, todos eles têm informação ali. Certo? Pessoal que perguntou do banho gelado, foi um desafio feito há 15 dias atrás para se arriscar a tomar uma ducha fria logo ao acordar, antes de vestir a calcinha, para acordar para o dia. Bom dia, Marcelo. Chegou tarde, agora está acabando. Certo? Era isso por hoje, porque senão eu vou até meio-dia mesmo. E se eu não parar agora, daqui a pouco eu abro o grupo de estudo e a Eunice vai ter um ataque. Beleza? Beijo, Marcelo. Seja bem-vindo. E não suma. Gente, fiquem com Deus. Ah, faltou um negócio. Minha sócia me lembrou que faltou isso? Acho que não. Haha. Ó, tô ganhando créditos para depois ela não me matar com muita crueldade. Hoje à noite tem live, sabiam? Hoje, às 19h45 da noite, nós vamos iniciar lives para vocês já terem preparo para 2024. É um ensaio, certo? Divulguem, compartilhem, chamem. Ah, vai ser no Zoom, vai ser no Instagram, vai ser no YouTube, não sei. Mas vocês vão ficar sabendo. Vocês estão no grupo de produtividade e estão no grupo do Destralhar, vocês estão perto da gente. Então, vai ser divulgado nos locais onde vocês estão. Tá bom? Deixa eu ver se está chegando mais uma coisa aqui. Enxaqueca não é bom. Eu vou te passar. Existe um estudo que fala, ó, gente, só uma palhinha aqui, porque enxaqueca é um troço muito ruim. Então, eu já passei 10 minutos, vou passar mais um. A enxaqueca, existe um estudo que fala da necessidade de aumentar a oxigenação no cérebro. Então, exercício de respiração profunda em 2 tempos, tá? Então, respira o máximo que der, inspira, né? O máximo que der, e daí, quando vê que não vai mais, dá mais um fôlego, tá? Então, é assim, ó. Trava e depois expira devagar. 30 vezes, 40 vezes. Essa hiperoxigenação ajuda a aliviar as dores da enxaqueca. Beleza? Até quando fica aberta as inscrições, as incríveis, são incríveis, para o 3D. A princípio, até quinta-feira. Inclusive, assim, até quinta-feira, porque quinta-feira tem aquela aula que eu falei para vocês, que a gente aumentou o programa porque tem muito conteúdo. Não, de nada, imagina. Então, até quinta-feira dá tempo de entrar, assistir aquela aula e ainda ganha o Destralhar, que já começa no sábado, dia 2, que é importante. Ai, Roseli, como você está aqui, você tem indicação. É menos de R$ 90, tá? E dá para parcelar. Eu não falei mais uma coisa para vocês. Muitos de vocês já sabem. Até dia 30, você se inscreve, você ganha o Destralhar e você ganha o direito de receber as meditações das 12 noites santas, que são meditações que nos inspiram justamente
para 12 virtudes, para 12 qualidades arquetípicas, para 12 meses do ano, que é um conteúdo mais cristão. Beleza? E daí eu vou passar as 12 noites santas para vocês, do dia 25 ao dia 5, todos os dias no grupo. Então, daí vocês terminam e permanecem no grupo, até para permanecerem juntas o ano seguinte inteiro e botar as metas de vocês em prática. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Mas você não invadiu nada, você está super bem-vindo aqui, Marcelo. Eu perdi alguma coisa? 2 anos e meio que ele toma banho gelado, ó, gente. Para vocês terem uma ideia, ontem, quando eu tive a questão do esgotamento, eu demorei para me dar conta, mas assim, o que que acontece? O sangue da gente, ele foge das extremidades, porque existe vasoconstrição, e eu não me dei conta, eu devia ter tomado um banho frio. Não, mas você estava com sinal de hipotermia, mas eu devia ter entrado no banho gelado, porque o corpo, ele vai buscar o equilíbrio térmico e ele vai produzir calor para te defender do frio. Quando eu me dei conta disso, eu já estava melhorando, mas aí eu tomei o banho frio e melhorei mais rápido, tá? Gente, deu 8 da manhã, me passei completamente. É que eu tô com medo de ficar sozinha com a Eunice aqui, vocês não estão entendendo. Eu tô procrastinando o fim da nossa live para não ficar sozinha com a Eunice, que hoje eu vou ouvir. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Fiquem com Deus. Uma Antes de excelente. terminarmos, só um recadinho, aproveitando que tem bastante gente nova. Procurem, meninos e meninas, um grupo para se alocar, porque nós disseminaremos o link da reunião de hoje nos grupos e serão, de hoje até quarta-feira, nós teremos conteúdo gratuito de oh, meu senhor, de extremo valor que vocês nunca tiveram, com certeza, da forma que vocês. Murilo, eu estou dando aula que vocês nunca tiveram. Então, quer saber a historinha de janeiro? Vem à noite. Quer saber por que você faz, escreve no papel, coloca estrelinha, bota na parede, faz mandala e não dá certo? Venha à noite. Quer saber por que, de repente, do nada, você resolveu que quer ter 1,80 m e uma cinturinha de 60, sendo que você sempre se conformou em ser quadrada? Venha hoje à noite. De hoje até quarta-feira, teremos lives gratuitas. Se tiverem amigos para convidar, podem convidar, chamem para os grupos de vocês para ficar mais fácil. Todos os dias nós teremos teremos o aviso prévio com mensagens para vocês do conteúdo e eu vou pensar se vocês merecem resumo das lives, tá bom? Ali, Meus queridos, as lives são às são às 19h45. 19h45, tá? Eu Como acho eu que é sou a louca do horário e todo mundo sabe que eu erro toda vez que eu falo, então a Fernanda acabou de me corrigir. 19h45, mas eu acho que na terça é às 8, não é? Sei lá, Eu mas também a não, gente mas vocês vão saber, cada dia vai vocês vão avisar saber. com antecedência. Hoje, que é o que interessa, né? Até por uma questão de coerência, hoje é 19h45. Ah, mas é no Zoom, no Instagram. Já falei, não sei. Eu sei que a Eunice vai falar. Muito, que ela Uma falou. coisa tem que deixar bem claro. A reunião de hoje, essa reunião está sendo gravada e tem reprise. A de hoje à noite não tem. É conteúdo de valor, só ganha quem estiver presente e pronto, acabou. Gente, viu? Tá? Se ela não for malvada de dizer que não for, ela tá brava e agora eu vou ficar sozinha com ela, entenderam? Então, certo? Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até hoje à noite. Eunice, vou ficar, tá? Beijo.